Como mencionei no começo dessa mensagem, tenho vivido para Deus desde que eu tinha 8 anos de idade. Deus salvou a minha alma naquela idade, me encheu do seu Espírito Santo e até me chamou para pregar o Evangelho. E com 8 anos me falou que eu seria um evangelista. Sempre soube o que eu faria, o que eu seria. Como adolescente, eu lutei contra aquilo, eu não queria fazer isso e as lágrimas de minha mãe, o choro dela realmente me mantiveram naquilo que é muito importante. Ainda me lembro daquele quartinho. Em uma certa noite, não me lembro quando foi exatamente, mas Deus me deu um sonho ou visão que não posso começar a descrever. Só lembro que aconteceu de uma forma viva. Ressaltou uma glória assim diante da minha mente que eu pude ver. Acho que tinha 10 ou 11 anos de idade. E naquela noite eu vi a Nova Jerusalém descendo de Deus no céu. Nunca vou esquecer. Naturalmente foi exatamente como Deus diz que é em sua palavra, quadrada. Vi aquilo descer e eu lembro que meu coração parecia bater rápido. E a cidade ia chegando mais perto na medida que descia das glórias do céu. Então o sonho ou a visão acabou. Eu não posso começar a te dizer nessa noite exatamente por que Deus me deu aquele sonho. Eu não sei, eu era apenas uma criança. Eu era muito próximo dele, buscava a face dele e sempre estava buscando mais dele. Mas foi algo que eu nunca esqueci. Em 1970, o Espírito de Deus me acordou. Tínhamos acabado de entrar na rádio em toda a nação e um pouco depois estávamos para entrar na TV. Hoje o nosso programa está, pelo menos no que sei, em mais estações de televisão do que qualquer outro canal cristão no mundo. Mais de 500 canais toda semana, tentando contar a história de Jesus Cristo. Mas Deus me acordou bem cedo naquela manhã, em 1970. Acho que era mais ou menos 2:30 da manhã e eu acordei chorando. A presença de Deus estava tão forte que eu senti que devia me levantar e ir orar. Foi o que eu fiz. Saí até o quarto de oração, era um quartinho que transformei em um escritório, lugar para buscar a Deus. E nem liguei a luz e fazia isso muitas vezes, mas a presença de Deus estava tão poderosa ali que eu comecei a andar de um lado para o outro chorando e o Espírito dele parecia fluir em minha vida. Eu sei como é, uma ou duas vezes na minha vida, sentir a presença de Deus de uma forma tão forte e poderosa que na realidade senti que se aumentasse eu ia morrer. Eu entendo um pouco sobre o que João quis dizer quando disse que viu ele ali na ilha de Patmos e se prostrou como um homem morto. Era como se mãos gigantescas apertassem meu coração e o Espírito de Deus falava comigo sobre esse ministério, me falando o que fazer. E foi um pouco antes do amanhecer que eu me prostrei e ainda me lembro do lugar. Estava de joelhos, tinha me prostrado no chão e chorando muito e parecia que o meu corpo estava se despedaçando enquanto eu buscava ele. Fiz uma pergunta. Eu perguntei a ele algo que perguntei com temor e tremor. Perguntei com um temor tão grande que nunca senti igual, pois sabia o que a palavra dizia. Eu disse: Senhor, quanto tempo vai demorar até o arrebatamento chegar? Eu sei que a palavra diz que homem nenhum sabe a hora, nem os anjos sabem quando vai ser.
Quando Jesus falou aquilo, nem Jesus sabia, somente o Pai no céu sabe a data certa. Mas perguntei com palavras que foram quase um sussurro, e aquele que lê o coração dos homens sabia exatamente o que eu estava pensando. Mas eu disse: Senhor, quando o Senhor vai voltar e quanto tempo nós temos? Acho que nunca vou esquecer aquele momento. Ele falou ao meu coração e disse assim, me perguntou quanto tempo falta, quanto tempo minha igreja tem. Vou te responder da seguinte forma. Ele falou: já falei para o Espírito Santo na terra, em suas ações para preparar a igreja e trazer os homens até mim, a Jesus. Já falei para ele para se apressar. Essa é a minha resposta para você. Foi o que ele me falou. Existem grandes diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Elas não são uma vinda dividida em duas, são duas vindas separadas e distintas. Separadas aproximadamente por mais ou menos 7 anos de duração. O arrebatamento da igreja não precisa de sinal algum antes que aconteça. Pode acontecer a qualquer hora, desde a época que Jesus ressuscitou até hoje. Ainda não aconteceu, mas poderia ter acontecido. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A segunda vinda virá depois de muitos sinais. No arrebatamento, a trombeta de Deus vai soar. Na segunda vinda não haverá som algum, senão o da sua vinda, com dezenas de milhares de santos. E a palavra dezenas de milhares quer dizer incontáveis dezenas de milhares. Todo santo de Deus que já viveu, descendo com ele em cavalos brancos. No arrebatamento, Jesus Cristo não vai vir a essa terra, só vai aparecer nas nuvens para aqueles que estiverem preparados. Na segunda vinda ele vai pisar no Monte das Oliveiras. No arrebatamento o mundo não vai conhecer, saber ou vê-lo. Na segunda vinda todos os homens vão vê-lo. No arrebatamento os santos do Deus vivo vão estar com ele. Na segunda vinda voltaremos com ele. Existem duas vindas distintas e separadas. Estou me preparando para as duas e não tem como se preparar para a segunda até se preparar para a primeira. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse é o arrebatamento. Agora, alguns sinais. Mencionei para você há um instante atrás que não haveriam sinais antes do arrebatamento. Isso é correto. Não temos que buscar sinais, temos que buscar sua vinda. Não temos que buscar fenômenos estranhos no céu, temos que buscar a aparição dele. Não temos que ficar escutando coisas esquisitas, mas sim a trombeta de Deus. Mas se os sinais já começaram a acontecer, que aponta para a segunda vinda, quando ele pisará no Monte das Oliveiras, quão mais próximos o arrebatamento da igreja deve estar? Quão mais próximo ele deve estar? Esse evento glorioso e cataclísmico, quando a trombeta de Deus tocar e levar todo filho de Deus vivo nesse mundo para o céu, e todo filho de Deus que morreu antes desse momento, instantaneamente vai subir e encontrar Jesus e ser transformado em um instante. Vai ser o momento mais glorioso que a igreja do Deus vivo já experimentou. Agora, Lucas escreveu no capítulo 21, ele disse o seguinte, nesse grande livro que leva seu nome, eu quero ler para você.
capítulo 21, um versículo só, 26. Olha o que ele falou. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Quero chamar sua atenção a esse termo, na expectação das coisas. Quer dizer que o homem vai desmaiar. O homem vai literalmente olhar para os problemas gigantescos diante da humanidade e dizer: não há esperança, não há porquê, não existem soluções para esses problemas. Na expectação das coisas. Não há um só homem vivo que tenha uma televisão em sua casa, ou que possa ler um jornal ou uma revista, que não sabe que coisas sérias estão acontecendo agora e coisas terríveis estão por vir. Existe algo no coração do homem que quer tentar parar a corrida de armamento que o mundo tem se envolvido, gastando $1 milhão por minuto em armas. Mas os homens não sabem como parar isso. Os homens não sabem como parar, parece não haver uma saída. Enquanto os homens olham para essas coisas, não podem fazer outra coisa senão se perguntar o que acontecerá, porque a humanidade finalmente chegou a um ponto aonde pode destruir a si mesmo por total. Entendeu bem? Esses problemas podiam ter sido resolvidos anos atrás, mas agora já é tarde demais. Eu estive no Novo México, coloquei minha mão na réplica exata do Fat Boy e do Long Boy, as duas bombas atômicas que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, no exato local aonde foram aperfeiçoadas, no projeto de Manhattan, lá em Nova York. Essas armas que destruíram 2 cidades, matando quase 250 mil pessoas em um instante, hoje são tão insignificantes que essas armas iam ser apenas o gatilho para bombas de hidrogênio e cobalto. O homem vê isso e o homem quer parar, mas o homem não sabe como parar. E olham na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo e estão desfalecendo. Quem poderá resolver os problemas? Ninguém. Em 2 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo fez a seguinte declaração. Posso começar no primeiro versículo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. Temos visto e estamos vendo um aumentar nas coisas ruins. Estava em um avião muito grande algumas semanas atrás, voltando de Israel. Um homem chegou para mim, se apresentou. Era um dos editores do jornal de Wall Street. E ele me falou que assistia ao programa quase que toda semana, quando estava em Nova York. Ele se assentou ao meu lado e começamos a conversar, a falar. E ele começou a me contar quando entrevistou um dos maiores cientistas de Israel ou no mundo, a respeito da chuva amarela. Tinha escutado falar daquilo, li algumas coisas sobre aquilo, e ele me falou dessa guerra química desenvolvida pela União Soviética, que matou milhares de pessoas do seu próprio povo há alguns anos atrás, quando desenvolviam esse químico. Outro dia mesmo ele me enviou um pacote por tudo que foi escrito pelo jornal Wall Street nos últimos 2 anos sobre a chuva amarela. Suspeitam que a União Soviética já está usando isso no Afeganistão e na Camboja. Esse químico terrível que come os olhos da cabeça dos homens.
algo tão mortal que é indescritível e é só uma de várias. E ele me falou assim: nós temos a prova que a União Soviética está usando essa arma, essa bomba, esse químico terrível, que não só vai destruir populações inteiras, mas os que conseguem sobreviver vão viver a vida deles, passando problemas para os seus filhos, pode aniquilar com o mundo inteiro. Sabemos que eles já estão usando isso. Ele disse: nós temos a prova e não conseguimos parar. Ele disse: pessoalmente já pedi a alguns homens no Departamento do Estado para colocar a prova diante da União Soviética, mas ninguém faz nada. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, sempre houve algo ruim no mundo. Sim, mas eu quero que você me escute com muita atenção. Houveram vezes no passado, quando o homem fez atrocidades, cometeram atrocidades tão drásticas que eram indescritíveis. Eu posso dar detalhes delas, mas isso não é necessário. Vocês que leram seus livros de história, a desumanidade do homem para com o homem não é uma lenda. Mas aqui está a diferença entre aquela época e agora. O homem, hoje, tem mais luz do Evangelho que a humanidade já experimentou antes em toda a história da humanidade. E quando o homem pecava e não tinha uma luz, é uma coisa. Agora, quando o homem peca contra a luz, quando ele peca contra o conhecimento de Deus, quando ele peca contra a Bíblia, ele peca de propósito, se torna mais mal ainda. É um mal personificado que não temos como descrever, e é o que estamos enfrentando. O homem hoje está literalmente desafiando a Deus e dizendo: não importamos com o que sua palavra diz, não nos importamos com quem o Senhor é, queremos fazer o que queremos do jeito que nós queremos. Como pregador do Evangelho pela televisão, tenho enfrentado isso mais do que achei que fosse possível da mídia. Fazem tudo o que eles podem para zombar e difamar a palavra do Todo-Poderoso. Por quê? Por quê? Porque na realidade eles estão dizendo: nós não queremos Deus. O mal está aumentando. Outro sinal que veio sobre esse mundo, que tocou o mundo inteiro como nenhuma outra coisa já tocou, é o seguinte: é o oposto total daquilo que eu estou falando. É o antônimo daquilo que eu estou falando, que é o derramar do Espírito Santo sobre a igreja do Deus vivo nestes últimos anos aí. Esse tem sido um dos maiores sinais que o arrebatamento está para acontecer. Deus está preparando seu povo, Deus está preparando sua igreja, e esse grande derramar do Espírito Santo está acontecendo não somente em mais pentecostais do que em qualquer outra época, mas em católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, episcopais, em quem quiser beber de graça da água da vida. O grande poder e derramar do Espírito é o maior sinal até aqui, desde que comecei a pregar, que o arrebatamento acontecerá, que Jesus está voltando. Outro sinal que é como o sol brilhando meio-dia, é o último que mencionarei nessa noite, é o sinal da pequena nação de Israel. Quero que você pense nisso. Israel é o relógio de Deus. Israel é o país que Deus disse que faria certas coisas com eles. Estão distantes de Deus hoje, mas Deus, em seu grandioso poder, está trazendo eles a um lugar aonde Ele vai fazê-los voltar para Ele. Há pouco tempo atrás, fomos convidados pela nação de Israel para o Líbano.
para ver, levamos o pessoal que trabalha na nossa televisão para olhar para aquilo que está acontecendo agora. É claro que quando você assistir isso na televisão, eu não sei o que terá acontecido lá. Eu estive no monte, junto com israelitas, olhando para a cidade de Beirute. Entrevistamos o porta-voz israelita do exército israelita. Arma para tudo que é lado, ao nosso lado, tanques de guerra também. O exército israelita que enfrentou o arsenal russo e destruiu pedaço por pedaço, sem quase nenhuma casualidade do lado deles em relação ao número de casualidades envolvidas na guerra, derrubando 87 aviões do inimigo sem a perca de um só avião israelita. E tinha destruído o poderoso T-72 tanque soviético, que o Pentágono falou que era o melhor do mundo, até maior do que o MX, feito pelos Estados Unidos. Encararam ele com um tanque construído em Israel e explodiu cada um deles. Passamos por vários caminhões trazendo de volta tanques russos que estavam queimados, derrubaram uns 500 T-54 e T-72. Entrevistei vários soldados sujos, cansados, sofridos, diante dos sírios e diante da organização palestina. E claro que o coração da gente parte pelos cidadãos de Beirute, pelas vítimas inocentes que sofrem os problemas terríveis dessa matança. E eu estive ali, o chão tremendo e o barulho de canhões, enquanto a Força Armada Palestina estava atirando e Israel respondendo fogo. Olhei para a fumaça azul que estava caindo sobre a cidade de Beirute. E me perguntei, e até perguntei ao embaixador que estava conosco, que o governo israelita colocou para nos acompanhar: você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? Ele abaixou a cabeça e disse: não sei. Só sei que estamos lutando para sobreviver. No capítulo 11 do livro de Zacarias, começando no primeiro versículo, diz, e vou parafrasear: ai de vós, Líbano. E começa a falar dos problemas desse pequeno país. E um pouco depois, naquele mesmo capítulo, fala a respeito de Israel aceitando o pastor maligno que será o anticristo, pensando que ele é o Messias. Não estou falando para você que esse conflito acontecendo nessa noite no Líbano é o que foi profetizado por Zacarias há muito tempo atrás, mas estou dizendo que pode muito bem ser. E todo filho de Deus nessa nação e no mundo que sabe qualquer coisa sobre sua Bíblia e de Jesus Cristo deve saber, observando e vendo o que acontece em Israel, que é um sinal que Jesus está voltando, e é um sinal que o Messias não está distante. Quão mais rápido deve estar a vinda do arrebatamento. E queria dizer o seguinte: nós aprendemos e estamos aprendendo hoje que todos em toda igreja que se diz cristão vai subir no arrebatamento quando a trombeta de Deus tocar. Eu não creio nisso. A mensagem que estou tentando pregar para você nessa noite é uma que creio que Deus me deu. Eu não creio que todo o cristão, pelo menos os que dizem ser cristãos, irão subir no arrebatamento. Ouvi um pregador dizer outro dia, estava conversando com ele, eu disse que ouvi ele falar, mas estava conversando com ele, ele é um homem de Deus, amo ele, mais velho do que eu. E eu disse: meu irmão, você quer me dizer que mesmo que um cristão esteja em uma condição fria e morna, e você está me dizendo ainda mais que eles podem estar em uma boate ou em uma discoteca ou onde for,
ou até cometendo adultério, o que quiser, que quando a trombeta de Deus tocar, eles vão subir. Ele olhou para mim e falou: sim, irmão Suega, é o que eu ensino e creio. Eu não creio nisso. Eu não creio que vai ser assim. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Vamos começar no versículo 13. Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, ele não está falando com os que servem cachaça em boteco, nem viciados, nem prostitutas, ou aqueles que não dizem ser salvos. Ele está falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E disse no versículo 16: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele não está falando com o mundo aqui, ele está falando com o seu povo. Ele está falando com a igreja. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está falando com a igreja. E ele está dizendo: se você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. O que quer dizer estar morno? Eu não bebo café, mas muita gente fala que não suporta um café morno, meio quente, meio frio, cuspir da sua boca. Eu não gosto de água que é meio quente e meio fria. Jesus compara isso a um cristão. Ele não está falando do mundo, ele está falando do cristão, das igrejas, do corpo de Cristo. Ele diz: vou te vomitar da minha boca. Isso não parece ser arrebatamento algum para mim e para você. Ele disse: é melhor você pegar fogo. Ele disse: é melhor você se aquecer. Ele disse: é melhor você largar o mundo e pegar fogo para Deus. E vou ser um pouco fanático agora. Você pode não gostar de mim, pode não voltar amanhã. Alguns queriam até seus $100 de volta. Não posso fazer nada. É melhor você chegar tão perto de Jesus Cristo que toda vez que você respira é como se fosse um louvor, que sua vida é na presença dele. Você pode dizer: ah, mas você é ministro do Evangelho, aí é fácil. Mas eu sou um trabalhador, eu dirijo o caminhão, eu sou advogado, engenheiro, professor, homem de negócios, eu tenho que trabalhar com o mundo. Você tem que estar mais perto de Deus ainda. No seu trabalho, onde quer que você esteja, eles têm que olhar para você como se estivesse louco. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles têm que olhar para você como se você de alguma forma fosse diferente deles. E vou te falar por quê. É porque quando você tem um problema, você bate o martelo na mão, as coisas não dão certo, você não começa a xingar. Você diz: aleluia, obrigado Jesus, glória a Deus, eu te louvo, Senhor. Quando falam que a mulher é bonita, você finge de bobo. Quando falam, como é que é o nome da bebida? Droga não sei do que, PT não sei das quantas, não sei o que lá. Você não conhece. Nunca esteve lá.
Você fala, eu não entendo muito disso não, mas eu posso te falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou falando de pegar fogo para Deus. Não estou falando de ser um malucão, mas estou falando da presença de Deus habitando em você, amando Jesus de todo o coração. Domingo à noite você está na igreja, domingo de manhã você está na igreja, quarta à noite você está na igreja. Você ama a palavra, ama buscar sua face, ama sua comunhão, ama estar com Ele. Você louva Ele em casa, você ama a presença dEle. É disso que eu estou falando. Quando eu chegava em casa, quando era criança, nunca vou esquecer, a minha mãe estava na cozinha muitas vezes. Quantas vezes eu ficava de pé ali olhando para ela e ela ficava na cozinha. Não tínhamos nenhuma lavadora automática, nem sei se existia na época. Minha mãe naquela época não tinha nem máquina de lavar, nem de secar, e seja o que temos hoje em dia. Ela lavava a nossa roupa em uma tábua na pia e fazia assim, ó. Vocês mulheres de hoje não sabem o que estão perdendo. Mas ela estava na pia da cozinha e eu ia até a porta. Quantas vezes eu fiz isso, hein? E a minha mãe cantava muito bem, então ela começava a cantar alto. Ela não sabia que eu estava olhando ou que eu estava vigiando, mas ela cantava e chorava, não de tristeza, mas de alegria. E ela cantava, que comunhão, que alegria divina, eu estou nos braços do Pai. Eu não conseguia provar, eu era só um adolescente de pé na porta, mas eu sabia que dava para ouvir o coral angelical cantando com ela. E a orquestra angelical tocando com ela, enquanto ela cantava, e o poder de Deus era tão forte, que meu cabelo arrepiava todo. Deixa eu te falar um negócio, me escuta aqui. Não estou pregando para o mundo, não estou pregando para os Estados Unidos, não estou pregando para as pessoas que não estão salvas, mas para o cristão. Temos que voltar a isso, ao invés de ficar ali assistindo novela, assistindo seriado e assistindo tudo que é coisa ruim na televisão. Estou te ofendendo, estou deixando alguns de vocês desconfortáveis. Alguns de vocês agora estão dizendo, eu sabia que ele ia começar a falar disso. Desculpa. Está morno, está morno, está morno. Faz quanto tempo desde que você esteve no coral e de repente você não aguentava mais cantar, as lágrimas estavam descendo no seu rosto e a presença de Deus enchia o seu coração e você levantava as mãos e começava a louvá-lo e a presença de Deus vinha sobre a igreja. Ah, mas Jimmy Swagger, nosso coral não faz isso. Se fizéssemos isso, me jogariam para fora. É isso que eles têm que fazer. Botar você para correr de lá, você não tem que ficar aí não. Do que você está falando? Encontre um coral onde a glória é real, onde o poder de Deus é real, onde o pregador brada com os redimidos e chora pelos perdidos, onde as pessoas ainda vão ao altar aceitar Jesus e os pecadores ainda sentem a convicção do Espírito Santo, alcança a alma deles. Deus me ajuda! Será que eu sou como crítico? Quando digo que muitas das nossas igrejas pentecostais não se sabe a diferença entre ela e a presbiteriana. E eu não quero insultar os presbiterianos porque comparo dessa forma, mas estou falando a verdade. Entendeu bem?
Olha, isso não cai tão bem. Isso faz com que o povo fique bravo, balançando o barco. Alguém está falando, você não deve balançar a canoa. Eu estou querendo virar essa canoa de cabeça para baixo. Eu amo a igreja, mas preciso de um avivamento do Espírito Santo. Muito bem, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse algo. 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios na sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 17. Paulo escreveu essas palavras, muitos cristãos queriam que não estivesse aí. 6:17. Vamos começar no versículo 14, não vai fazer mal. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Em outras palavras, se você não fizer isso, não vou te receber. E quando ele usa esse termo, sai do meio deles, no grego quer dizer desenhar uma linha. Desenhar uma linha. E então chegue o mais distante possível dessa linha. É o que quer dizer. Se misturar com o mundo é um dos maiores problemas que temos. É algo que o Espírito Santo sempre coloca em meu coração para alertar a igreja. Pessoalmente, eu não estou interessado no que você faz. Se todos os cristãos forem assistir tudo que é filme que Hollywood lança, eu não estou nem aí. Eu te amo, vou continuar te amando independente do que você faça. Mas como ministro do Evangelho, tenho bom senso bastante para saber que toda a sujeira, a obscenidade, a vulgaridade que sai nesses mundos é cada vez mais podre, cada vez mais suja e mais obscena do que em qualquer outra época. E como filho de Deus, você não tem que ir nadar no meio do lixo. Fica longe disso. Fica longe desse negócio. Olha, outro dia no Atlântico, uma aeromoça chegou para mim perguntando se eu queria um dos headphones, que eles iam passar um filme e tal. E eu falei, não, estou indo dormir. E uma das pessoas com a gente começou a assistir, e olha, eles estavam fazendo propaganda que era um dos melhores filmes. Um dos mais limpos. Os atores e as atrizes ali eram tão velhos que precisavam de muletas. E pensei, não tem como eles colocar muita impureza aí. Deus nos ajude. Eu preciso continuar? Mas de alguma forma eles conseguiram. A linguagem era tão suja, me falaram, algo tão podre. E é o melhor que eles têm. O melhor que eles têm. Filho de Deus, o diabo vai fazer tudo o que ele pode para te falar que estamos vivendo. Em uma era iluminada, que você pode beber socialmente, contanto que você não fique embriagado. Você pode ir para os filmes, contanto que você escolha os menos ruins. Feche os seus olhos para aquilo que é ruim. Não tem problema, você pode fazer esse tipo de coisa, mas escuta aqui, você é um filho de Deus. Você é um exemplo de justiça em meio a uma geração suja e imunda. Você não vive pelo legalismo. Eu não aguento legalismo.
mas você tem que ser um exemplo de santidade e justiça, caminhando puro diante desse mundo, levando o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele falou: sai do meio deles e sede separados, diz o Senhor dos Exércitos. Sai do meio, sai do meio. Quando eu prego isso, eu sei como eu sou. Alguém falou assim: não vem falar esse negócio que estava aí há 30 anos atrás. Não, já estamos evoluídos. Agora estamos na rocha. Na rocha não, está no meio da lama. Mas vou te falar, não tem como segurar em Deus com uma mão e no mundo com a outra mão. O mundo é seu inimigo. Desenhe uma linha e se afaste muito dessa linha, meu amigo, pois Jesus está voltando. E quando você ver essas coisas acontecendo por aí ao seu redor, saiba que o fim está próximo. A trombeta está para tocar, se prepare. Em 2 Timóteo 3,5, já mencionei para você um instante atrás, e não vou ler tudo de novo. Paulo, as últimas palavras que ele escreveu, 2 Timóteo 3,5. Ele começou a falar como nos últimos dias tempos trabalhosos viriam, e no 5º versículo ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aparência de piedade, afasta-te disso. Vou dizer algumas coisas aqui. Eu te amo você pela televisão, amo a todos vocês, e porque eu te amo, vou te falar a verdade. Você pode não gostar e ficar chateado, mas vou falar assim mesmo. Aonde você vai à igreja é a coisa mais importante na sua vida, fora a sua casa. Escutou o que eu falei? Eu não disse qual foi o valor do prédio com milhões de dólares, ou se a arquitetura dele ele é feito com uma arquitetura tão linda. E não estou falando mal também de quem tem uma boa arquitetura, prédios caros, não. Mas aonde você vai à igreja, fora a sua casa, é o lugar mais importante da sua vida. Como é que eu vou falar isso agora, Deus, sem deixar meio mundo bravo comigo? A maioria das igrejas, e creio que existem mais igrejas boas hoje do que ruins, mas hoje também tem mais ruins do que qualquer outra época, aonde o Espírito de Deus não está, eles têm uma aparência de piedade. Eles têm o nome certo, eles têm a Bíblia, têm as palavras corretas, têm as coisas certas a falar, mas negam o poder dele. Eu quero te falar que o poder da igreja é o Espírito Santo. O poder da igreja não é um bando de atividade, não são times de futebol, não é negócio de bingo, não é associação de aconselhamento. O poder da igreja é o Espírito Santo. O poder do coral é o Espírito Santo. O poder do pregador é o Espírito Santo. O poder dos músicos é o Espírito Santo. E eu não estou nem aí quantos diplomas seu pastor tem no nome dele. Não importa quantos seminários ele já foi. Não importa quantos políticos ele conhece. Se você está indo para uma igreja onde as pessoas não descem até o altar aceitando Jesus e são salvas, alguns estão indo para a igreja a vida inteira e você nunca ouviu o seu pastor dizer essas palavras. Em toda a sua vida. Você escuta um pregador dar relatório de livro de trás de púlpito.
ele prega o que sai na revista ao invés do que está na Bíblia. Damos risada e seria engraçado se não fosse trágico. Mas milhões e milhões na igreja, pensando que estão salvos, não sabem nada de Jesus Cristo, porque lobos em pele de cordeiro estão atrás dos púlpitos e pregadores estão pregando evangelho fraco, falando para eles aquilo que eles querem ouvir. Eu não gosto de pregar isso, ou de dizer essas coisas. Eu não gosto de ter que me levantar, subir em um púlpito e ser um tipo de estraga-prazer. Eu não gosto disso. Mas eu tenho que fazer isso. Quantas pessoas eu cumprimento? Quantas pessoas eu encontro? Quantas pessoas você encontra que vão para uma igreja, são membros de igrejas que nunca perdem culto algum? E depois de 5 minutos de conversa você sabe que nunca encontraram Jesus. Nunca foram salvos. Católicos, você pode confessar até a orelha do padre ficar muda de tanto ouvir. Você pode rezar para tudo que é santo, e não estou falando isso sarcasticamente porque eu te amo, mas não vai salvar sua alma. Você pode ser fiel à Igreja Católica e nunca perder uma só missa, e não vai salvar sua alma. Você pode beijar o pezão do Papa e não vai salvar sua alma. Eu falo isso porque sou protestante e não gosto de católicos? Não. Eu amo católicos. Não estou falando por falar, eu amo de verdade. E porque eu os amo, eu falo a verdade. E vocês pentecostais maduros, que agora acham que melhoraram de vida, ficaram sofisticados, você olha para mim assim, bebendo seu coquetel com o seu sei lá o quê, e você ora um pouco em línguas, e sente que está satisfeito. Você de forma alguma não é melhor que aquele católico que está rezando para um santo morto. Isso é meio pesado, não é? Se você não entende o que estou falando, eu vou tentar explicar. Não importa qual é a igreja, pentecostal, presbiteriana, independente, o que for. Jesus é a resposta. Jesus, Jesus, Jesus. Venham pecadores sem esperança, Jesus limpa o pecado teu, pois salvou o pior entre vós, quando salvou um pecador como eu. Sim, eu sei. O sangue de Jesus pode libertar o pior dos pecadores. Sim, eu sei. O sangue de Jesus pode libertar o pior dos pecadores. Em breve, a trombeta de Deus vai tocar. Jesus está voltando. Na época você vai desejar que essas palavras simples que esse pregador declarou aqui hoje, que você tivesse escutado com mais atenção. Porque somente aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro e têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro vão subir quando a trombeta tocar. Abaixe sua cabeça, por favor. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.